Esther, preliminares. Capítulo 1. Sonho de Mardoqueu. No segundo ano do reinado do grande rei Assuero, no primeiro dia de Nissan, veio um sonho a Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, judeu que vivia em Susa, e personagem ilustre como funcionário da corte. Ele pertencia ao número dos deportados que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, trouxera cativo de Jerusalém, junto com Jaconias, rei de Judá. Ora, eis qual foi o sonho. Gritos e ruídos, rimbomba o trovão, treme o chão, tumulto sobre toda a terra. Dois enormes dragões avançam, ambos prontos para o combate. Lançam um rugido. Ao ouvi-lo, todas as nações se preparam para a guerra contra o povo dos justos. Dia de trevas e de escuridão. Tribulação, aflição, angústia e espanto caem sobre a terra. Transtornado de terror diante dos males que o esperam, todo o povo justo se prepara para morrer e invoca a Deus. Ora, de seu grito, como de uma pequena fonte, brota um grande rio, de águas caudalosas. A luz se levanta com o sol. Os humildes são exaltados e devoram os poderosos. Quando Mardoqueu acordou diante desse sonho e do pensamento nos desígnios de Deus, nele concentrou toda a sua atenção e até a noite esforçou-se de múltiplas maneiras em decifrá-lo. Conspiração contra o rei. Mardoqueu morava na corte com Bagatã e Tares, dois eunucos do rei, guardas do palácio. Suspeitando do que planejavam e penetrando seus desígnios, descobriu que eles se preparavam para matar o rei, Assuero, e o avisou. O rei aplicou a tortura aos dois eunucos e, diante de suas confissões, enviou-os ao súplico. Em seguida, ordenou que se escrevesse a história em suas memórias, enquanto Mardoqueu, por sua conta, também o escreveu. Depois disso, o rei lhe confiou uma função no palácio, e para recompensá-lo, gratificou-o com presentes. Mas Amã, filho de Amadates, o Agagita, tinha o beneplácito do rei, e por causa dessa questão dos dois eunucos reais, planejou aniquilar Mardoqueu. 1. Assuero e Vasti. Capítulo 1. O banquete de Assuero. Eis o que aconteceu no tempo de Assuero. Este Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero em seu trono real, que está na cidade de Susa, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete. Presidido por ele a todos os seus oficiais e servos, chefes do exército da Pérsia e da Média, nobres e governadores das províncias. Ele queria lhe mostrar a riqueza e a glória de seu reino e o brilho esplêndido de sua grandeza, por muitos dias, 180 ao todo. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se encontrava na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, durante 7 dias, sobre a esplanada do jardim do Palácio Real. Havia renda, musselina e púrpura atadas por cordões de linho e de escarlate sobre anéis de prata e de colunas de alabastro. Havia divãs de ouro e de prata sobre um pavimento de jade, de alabastro, de nacar e de azeviche. Para beber, copos de ouro, todos diferentes, e abundância de vinho real, segundo a liberalidade do rei. Bebia-se segundo a regra, sem constrangimento, pois o rei ordenara a todos os intendentes de sua casa que se fizesse segundo a vontade de cada um.
A questão de Vasti. Também a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio real de Assuero. No 7º dia, estando já alegre o coração do rei por causa do vinho, ordenou a Maumã, Bazata, Arbona, Abgata, Bagata, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que trouxesse à presença a rainha Vasti com a diadema real para mostrar ao povo e aos oficiais a sua beleza, pois ela era muito bela. A rainha Vasti, porém, recusou-se a vir segundo a ordem do rei, transmitida pelos eunucos. O rei se enfureceu muito e sua ira se inflamou. Então o rei consultou os sábios, especialistas na ciência das leis, pois toda a questão real devia ser tratada diante de todos os especialistas na lei e no direito. Os que estavam junto dele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Mares, Marsana, Mamucã, 7 oficiais persas e medos que viam pessoalmente ao rei e se assentavam nos primeiros lugares do reino. Segundo a lei, disse ele, que se deve fazer a rainha Vasti por não haver ela cumprido a ordem do rei, Assuero, transmitida pelos eunucos? Respondeu Mamucã, diante do rei e dos oficiais. Não foi somente contra o rei que a rainha Vasti agiu mal, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que vivem em todas as províncias do rei Assuero. Pois a conduta da rainha chegará ao conhecimento de todas as mulheres que olharão seus maridos com desprezo, dizendo: o rei Assuero ordenou que se trouxesse a rainha Vasti à sua presença, e ela não veio. Hoje mesmo as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os oficiais do rei o que ouviram falar sobre a conduta da rainha. Então haverá muito desprezo e ira. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte uma ordem real que será inscrita nas leis da Pérsia e da Média e não será revogada, que Vasti não venha mais à presença do rei Assuero. E o rei confira sua qualidade de rainha a outra melhor do que ela. E a sentença que o rei promulgar será ouvida em todo o seu reino, que é vasto. Então todas as mulheres honrarão os seus maridos, tanto os grandes quanto os pequenos. Essas palavras agradaram ao rei e aos oficiais, e o rei agiu conforme a palavra de Mamucã. Enviou cartas a todas as províncias reais, a cada víncia segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, a fim de que cada homem governasse sua casa. 2. Mardoqueu e Esté. 2. Esté torna-se a rainha. Depois desse acontecimento, acalmado o seu furor, o rei Assuero lembrou-se de Vasti, de sua conduta e do que decretara contra ela. Disseram então os pajens do rei, que o serviam, que se procure para o rei jovens, virgens e belas. Estabeleça o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e eles reunirão todas as jovens, virgens e belas na fortaleza de Susa, no harém, sob o cuidado de Egeu, eunuco do rei, guarda das mulheres, que lhes dará o necessário para os seus adornos. A jovem que agradar ao rei reinará no lugar de Vasti. O parecer agradou ao rei e assim se fez. Na cidadela de Susa havia um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, e que fora exilado de Jerusalém entre os que foram deportados com Jaconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele criou Adassa, que é Esté, filha de seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe. A jovem tinha um corpo bonito e aspecto agradável. À morte do seu pai e de sua mãe, Mardoqueu a adotara como filha. Proclamada a ordem do rei e de seu decreto, juntaram-se muitas jovens na cidade de Susa, sob o cuidado de Egeu. Levaram também Esté à casa do rei, sob o cuidado de Egeu, guarda das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou sua proteção. Ele apressou-se em dar-lhe o necessário para seus adornos e sua subsistência,
atribuindo-lhe 7 servas escolhidas da casa do rei e transferindo-a com suas servas para o melhor aposento do harém. Ester não declarou nem seu povo nem sua linhagem, pois Mardoqueu lhe ordenara que não o declarasse. Todos os dias Mardoqueu passeava diante do vestíbulo do harém para saber como ia Ester e como a tratavam. Cada moça devia apresentar-se por seu turno ao rei Assuero no fim do prazo fixado pelo Estatuto das Mulheres, isto é, 12 meses. Assim se cumpriu os tempos de preparação. Durante 6 meses, as moças usavam óleo de mirra, e os outros 6 meses, bálsamo e ungüentos empregados para os cuidados da beleza feminina. Quando a jovem se apresentava ao rei, recebia tudo o que pedisse para levar consigo do harém ao palácio real. Ia para lá à tarde, e na manhã seguinte passava a outro harém, confiado a Sassagás, eunuco real, guarda das concubinas. Ela não mais retornava ao rei, salvo se o rei a desejasse e a chamasse pelo nome. Mas Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a adotara como filha, quando chegou a sua vez de ir ao rei, nada pediu além do que lhe fora indicado pelo eunuco real Egeu, guarda das mulheres. Pois Ester alcançara graça diante de todos os que a viram. Ela foi conduzida ao rei Assuero ao palácio real, no 10º mês, que é Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei a preferiu a todas as outras mulheres diante dele. Alcançou favor e graça mais do que qualquer outra moça. Ele pôs o diadema real sobre a cabeça dela e a escolheu como rainha no lugar de Vasti. Depois disso, o rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, a todos os altos oficiais e a todos seus servos, e concedeu um dia de descanso a todas as províncias, distribuindo presentes com a liberalidade real. Mardoqueu e Amã. Passado como as moças para o segundo harém, Ester não revelara nem sua linhagem nem seu povo, como lhe ordenara Mardoqueu, cujas instruções continuava a observar como no tempo em que estava sob sua tutela. Mardoqueu estava então comissionado à porta real. Descontentes 2 eunucos reais, Bacatã e Tares, do corpo de guardas da porta, tramaram um atentado contra o rei Assuero. Mardoqueu teve conhecimento desse fato, informou a rainha Ester, e ela por sua vez comunicou ao rei em nome de Mardoqueu. Feita a investigação, o fato revelou-se exato. Ambos foram enviados para a forca, e na presença do rei, um relato dessa história foi transcrito no livro das Crônicas. Capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadates, do país de Agag. Exaltou-o em dignidade e lhe concedeu preeminência sobre todos os altos oficiais, seus colegas. Todos os servos do rei, prepostos ao serviço de sua porta, ajoelhavam-se e prostraram-se diante dele, pois esta era a ordem do rei. Mardoqueu, porém, recusou-se a ajoelhar-se e prostrar-se. Então disseram-lhe os servos do rei, prepostos à porta real: por que transgrides a ordem real? Mas apesar de lhe dizerem isto, todos os dias ele não lhe deu ouvidos. Denunciaram então o fato a Amã, para ver se Mardoqueu persistira em sua atitude, pois ele lhes tinha declarado ser judeu. Verificando, pois, Amã que Mardoqueu não se ajoelhava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, como lhe tivessem declarado de que povo era Mardoqueu. Pareceu-lhe pouco em seus propósitos atentar apenas contra Mardoqueu, e premeditou destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, estabelecidos no reino de Assuero. 3. Os judeus ameaçados. Decreto de extermínio dos judeus.
No 12º ano de Assuero, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, sobre os olhos de Amã lançou-se o pur, isto é, as sortes, por dia e por mês. A sorte caiu no 12º mês, que é Adar. Amã disse ao rei Assuero: No meio dos povos, em todas as províncias de teu reino, está espalhado um povo à parte. Suas leis não se parecem com as de nenhum outro, e as leis reais são para eles letra morta. Os interesses do rei não permitem deixá-lo tranquilo. Que se decrete, pois, sua morte, se bem parecer ao rei, e versarei aos seus funcionários, na conta do tesouro real, 10.000 talentos de prata. O rei tirou então o seu anel da mão e deu a Amã, filho de Amadates, do país de Agag, perseguidor dos judeus, e lhe disse: conserva teu dinheiro. Quanto a este povo é teu, faze dele o que quiseres. Dirigiu-se, pois, uma convocação aos escribas reais para o dia 13 do primeiro mês. Escreveu-se tudo o que Amã ordenara aos sátrapas do rei, aos governadores de cada província e aos altos oficiais de cada povo, conforme a escrita de cada província e a língua de cada povo. O reescrito foi assinado em nome de Assuero e selado com seu anel. Através de correios foram enviadas a todas as províncias do reino cartas mandando destruir, matar e exterminar todos os judeus, desde os adolescentes até os velhos, inclusive crianças e mulheres, num só dia. No dia 13 do 12º mês, que é Adar, e mandando confiscar os seus bens. Eis o texto dessa carta. O grande rei Assuero, aos governadores de 127 províncias que vão da Índia à Etiópia, e aos chefes de distrito, seus subordinados. Colocado na chefia de inúmeros povos, e como senhor de toda a terra, eu me propus não me deixar embriagar pelo orgulho do poder, e sempre governar com grande espírito de moderação e benevolência, a fim de outorgar a meus subordinados o perpétuo gozo de uma existência sem sobressaltos. E, já que meu reino oferece os benefícios da civilização e a livre circulação entre as suas fronteiras, nele instaurar o objeto do desejo universal, que é a paz. Ora, tendo ouvido o meu conselho sobre os meios de atingir esse fim, um de meus conselheiros, cuja sabedoria entre nós é eminente, dando provas de indefectível devotamento, inquebrantável fidelidade, e cujas prerrogativas vêm imediatamente após as nossas, Amã, denunciou-nos misturando a todas as tribos do mundo um povo mal intencionado, em oposição por suas leis, a todas as nações, e constantemente desprezando as ordens reais, a ponto de ser um obstáculo ao governo que exercemos para satisfação geral. Considerando, pois, que o referido povo, único em seu gênero, acha-se, sob todos os aspectos, em conflito com toda a humanidade, que dela difere por um regime de leis estranhas, que é hostil aos nossos interesses e que comete os piores delitos, chegando a ameaçar a estabilidade de nosso reino. Por esses motivos, ordenamos que todas as pessoas que vos forem assinaladas nas cartas de Amã, preposto às tarefas de nossos interesses e para nós um segundo pai, sejam radicalmente exterminadas, inclusive mulheres e crianças, pela espada de seus inimigos, sem piedade ou consideração alguma, no 14º dia do 12º mês, isto é, Adar, do presente ano, a fim de que, uma vez lançados esses opositores de longe e de hoje e de ontem, no Hades, num só dia, sejam asseguradas, doravante ao Estado, estabilidade e tranquilidade. A cópia desse edito, destinado a ser publicado como lei em cada província, foi publicada entre todos os povos a fim de que cada qual estivesse preparado para aquele dia. Por ordem do rei, os correios partiram imediatamente. O edito foi promulgado em primeiro lugar na fortaleza de Susa,
E enquanto o rei de Amã esbanjava em festas e bebedeiras na cidade de Susa, reinava a consternação. Deixa eu dar uma pausa aqui, continuando o próximo.